O dia que meu marido deu um reset no celular só pra não me mostrar o WhatsApp dele. É bizarro e não dá nem pra acreditar que alguém seria capaz de resetar o próprio celular simplesmente pra não mostrar o que tem nele. Mas essa história é real e ela aconteceu em 2018. O relacionamento com meu marido já estava impossível. Nessa altura da relação, ele deixava o celular sempre perto dele, nunca vacilava com o celular perto de mim, afinal de contas eu sabia a senha. Era um final de semana normal. Ele estava deitado na cama, usando o celular meio distraído, quando eu me aproximei e deitei do lado dele. Ele se assustou e bloqueou a tela rapidamente. O susto dele foi tão grande que até eu me assustei e aquilo foi bem esquisito. É claro que eu perguntei o porquê daquele susto e se ele estava me escondendo algo. E a resposta positiva não veio na fala, veio na voz, que irritado gritou que não, já xingando. O mecanismo de defesa desse homem quando se sente acuado é agir com agressividade para coagir. Como ele não tinha nada para esconder, então eu pedi para ver o celular dele. Ele se irritou ainda mais. Começou a gritar e xingar e dizer que não tinha liberdade nenhuma. Eu insisti que queria ver o celular e, em um ato para me assustar, ele pegou um objeto na pia e bateu com muita força sobre ela. Ele já estava transtornado e isso tudo era medo que eu visse o que, afinal de contas, ele estava escondendo. Para mim era suficiente, então peguei a minha bolsa e disse que ia embora, e ele concordou. Quando passei pelo portão de casa e estava caminhando na rua, ele me gritou mostrando o celular na mão. Me disse para ficar e para olhar o celular dele para provar que não tinha nada. Peguei o celular na minha mão e quando olhei para a tela pude ver, ele tinha acabado de fazer um reset completo no celular e todas as configurações estavam voltando para as originais de fábrica. Perguntei para ele se aquilo era algum tipo de brincadeira e ele ficou confuso, disse que do nada o celular deu esse bug. Eu aproveitei que o celular já estava bugado mesmo e atirei ele no chão. Infelizmente, o celular sobreviveu e o reset foi concluído. Seja lá o que ele estava escondendo de mim, naquele dia não restou prova para incriminá-lo. E eu não soube até hoje o que era. Meu irmão, desde que era bem moleque, pequeno mesmo, ele falava que o sonho da vida dele era de ser pai. Eu lembro que nessa época, que ele ainda era criança, né? A minha mãe brigava com ele. Que é isso, menino? Você não sabe nem limpar sua bunda direito ainda. Fica aí com essas ideias de ser pai, deixa de ser maluco. Só que meu irmão, ele cresceu com essa ideia na cabeça. E aí, quando ele fez 18 anos, ele começou a namorar uma menina que estudava no mesmo colégio que eu. A pessoa mais descarada que eu já conheci na vida. É que assim, pro meu irmão, pra nossa família, pra família dela, a menina se fazia de santa, de boa moça, vergonhosa. Ela fingia que tinha vergonha, só que eu conhecia ela no off. Eu via ela na rua, na escola, e eu sabia muito bem que de santa ela não tinha nada, gente. Pensa numa menina assanhada, fogosa. Deus que me perdoe, parecia aquelas cadelas no cio, sabe? Ela ficava com todo mundo que queria ficar com ela. Então, assim, na escola, todo mundo conhecia ela, todo mundo sabia bem a fama dela. Então, o dia que meu irmão levou ela em casa para poder apresentar pra gente, eu falei pra minha mãe. Eu disse, mãe, o Maurício vai entrar na pior latada da vida dele, porque aquela menina, ela não vale nada, mãe. Ela fica com todo mundo, fogosa, escandalosa. Sabe o que a minha mãe falou pra mim? Mariana, deixa de falar demais. Você conversa mais que a boca, menina. Fica aí querendo fazer intriga na vida do seu irmão. A menina boa, de igreja. Seu irmão tá feliz. O que é que você ganha com isso? Eu fiquei tão chateada, gente. A minha mãe me conhece muito bem. Eu não sou de falar da vida dos outros. Para eu poder falar de uma pessoa, eu tenho que ter certeza. Porque inventar, eu não vou de jeito nenhum. Mas eles começaram lá o namoro sério deles, né? Só o meu irmão namorava sério. Porque ela ficava com quem ela bem quisesse. E nisso, gente, ela e meu irmão namorando, e o povo chegava em mim na escola, sabe, pra falar, olha, aquela lá não é sua cunhada? Seu irmão sabe que ela faz essas coisas, eu vi ela com fulano, eu vi ela com ciclano. Então vocês pensam, o meu único irmão, eu ter que aguentar essas coisas calada, não me descia na garganta. Então, mais uma vez eu fui tentar falar com a minha mãe, mãe, o Maurício tem que abrir o olho, mãe, essa menina fica com todo mundo. Nesse dia, eu e a minha mãe, a gente teve uma briga feia e a minha mãe falou assim, Mariana, a partir de hoje eu te proíbo de tocar no nome daquela menina. Eu não quero ver você falando mal dela mais.
Falei, pois bem, mãe, a partir de hoje, então, eu posso ver aquela menina com outro cara na cama. Eu posso ver assim, ó, na minha frente, os dois nu, que eu não conto nada mais. Então, o Maurício que se vire. Se ele quer ser corno, o problema é dele. Se a senhora acha bom ver o filho da senhora sendo corno, o problema é da senhora, então. E tentei ignorar, sabe? Nesse meio tempo, a gente concluiu o ensino médio e eu passei a não ver ela mais, assim, sem ser quando ela estivesse com meu irmão, né? Não ver ela mais na rua, porque a gente mora em bairros diferentes. Então, pra lá, o que ela fazia, eu nem ficava sabendo. Só que certamente essa menina aprontando, porque dava quinta, sexta, sábado, domingo, ela vivia dando perdido no meu irmão, sabe? E era uma avó que estava doente, e era um papagaio que estava sei lá o quê, sempre inventando desculpa, e eu pensando, gente, como que pode uma pessoa tão besta, né? Meu irmão estava tão apaixonado que ele chegava a ser bobo, porque também o meu irmão, ele é uma pessoa carinhosa, ele sempre foi comigo, com a minha mãe, sabe, com todo mundo. Então, assim, ele estava muito apaixonado naquela menina. E aí, quando tinha 2 anos que eles estavam namorando, ela aparece grávida. E você já pode imaginar, né? Meu irmão, ele surtou. Ele ficou maluco, ele estava realizando o sonho dele. Ele estava mais feliz do que se ele tivesse ganhado na Mega Sena. Meu Deus, eu vou ser pai. Mãe, eu vou ser pai, e contava para todo mundo, e aquela emoção, e a minha mãe também, sabe? Eu vi que até a minha mãe estava emocionada em ser vó e tal, e eu falei para minha mãe, falei assim, mãe, eu acho que o Maurício, ele não deveria empolgar tanto, sabe? Assim, ficar tão animado com o fato dele ser pai, antes de ter certeza disso, porque essa menina, ela vive dando perdido nele, pode ser que esse filho nem seja do meu irmão. Nesse dia, a minha mãe, ela me deu o maior tapão na cara e falou assim, nunca mais fala isso dentro dessa casa. Gente, vocês têm noção disso? A minha mãe, ela nunca tinha relado a mão em mim, nem quando eu era uma criança pirracenta, teimosa, ela nunca me bateu. E ela me bater por causa de uma traíra daquela. Aquela menina, ela não encantou só o meu irmão, sabe? Parece que ela enfeitiçou a minha família inteira. E o meu irmão passou os meses assim, ó, babando e comprando do bom e do melhor para a criança. E era berço, e era carrinho, e era roupinha, sabe? Todo o salário do meu irmão era para comprar coisas para esse bebê. E para comprar coisas para aquela menina também, que vivia cheia de desejo de grávida, sabe? Todo o salário do coitado, nem sobrava nada para ele mais. E fazendo planos, e arrumando isso, e arrumando aquilo, meu Deus do céu. A menina nasceu. E o dia que a menina nasceu, gente, eu vi o meu irmão chorar como se ele fosse um bebê, sabe? Ele chorava assim de tanta emoção e fez foto, levou fotógrafo profissional na maternidade para registrar o nascimento da menina. Como a mãe dessa menina, que até então era minha cunhada, trabalhava demais, a minha mãe chamou ela para poder passar o resguardo na nossa casa, pra gente poder ajudar, né, gente? Porque primeiro o filho, sozinha, ela tinha tido parto cesariano, então ela precisava de ajuda. E ela foi pra nossa casa e ela ficou 30 dias lá com a bebezinha. Então, assim, eu não vou negar. Até eu me apeguei naquela bebezinha, até porque ela não tem culpa de nada, né? E ela passou 30 dias com a gente, e eu ajudando, e eu levantava à noite, e eu ajudava a lavar as roupinhas, a fazer sopa pra minha cunhadinha, sabe? Quando foi no final desses 30 dias, ela foi embora pra casa dela, porque assim, ela e o Maurício já estavam falando em juntar as cobertas, só que eles queriam preparar uma casinha pra ir morar junto e tal, e até então decidiram que cada um ia ficar na sua casa. Só que aí, quando a menina estava com 45 dias de nascida, um belo dia, bate uma senhora e um rapaz, assim, um pouco mais velho que meu irmão na porta da minha casa. Essa senhora, ela queria falar com os meus pais e com meu irmão. Só que o meu pai e meu irmão, eles estavam trabalhando, só tava eu e a minha mãe em casa. E aquela senhora, que por sinal foi muito educada, falou assim pra minha mãe, olha, eu não queria estar aqui, de verdade, eu não queria precisar incomodar a senhora, mas eu já tentei tanto falar com a sua nora e ela não aceita falar comigo. E a minha mãe perguntou, né, mas que assunto a senhora tem tanto assim para falar com ela? E ela começou a falar, olha, essa sua netinha, ela pode ser minha neta, tem grandes chances, porque a sua nora, ela vivia enfiada na minha casa, no quarto com o meu filho. Então, assim, eu quero saber, porque se essa menina for a minha neta, eu quero, né, ter o meu direito de vó, eu quero que o meu filho conviva com a filha dele. E a minha mãe, gente, tão iludida que vocês acreditam que ela ainda tentou jogar a culpa pra essa senhora. Falou assim, ué, mas se a senhora sabia que ela tinha namorado, como que a senhora aceita? Como que a senhora aceita uma menina comprometida dentro da sua casa, enfiada no quarto com seu filho? E ela, não, eu não sabia. Até então, eu não sabia que a sua nora namorava o meu filho e o seu filho ao mesmo tempo. Eu só fiquei sabendo depois que o meu filho veio me contar que ela estava grávida e que tinha chance, sim, dele ser o pai da criança. E ele quer, né, poder exigir o direito dele se
ele realmente for o pai dessa criança. Gente, a minha mãe, ela ficou maluca, porque minha mãe também, ela era maluca naquela menina, sabe? E foi um chororô danado. E a minha mãe falou assim, olha, não conta pra ninguém. E falou assim pra mim, não conta pro Maurício, eu quero tentar ter certeza disso primeiro, pra tentar não dar esse desgosto pra ele, né? Vai que a menina realmente seja filha dele e ele não precisa passar por isso. E aí a minha mãe, sem o Maurício saber, foi atrás da nora dela pressionar para ela fazer um exame de DNA junto com aquele menino que bateu na nossa porta falando que era pai da bebezinha. E aí, né, ela não aguentou, porque a minha mãe pressionava e falava que ia contar para os pais dela, ia contar para o Maurício. E adivinha, gente? Claro, aquele menino é o pai biológico da então minha sobrinha, né? Da então menina que a gente achava que era filha do meu irmão. E a minha mãe surtou, né? Porque como eu falei, todo mundo já estava pegado naquela menina. E também a minha mãe ficou pensando assim, meu Deus, como que eu vou fazer para contar pro Maurício, né? O Maurício tá tão feliz, ele é tão apaixonado nessa menina, porque, gente, o meu irmão, ele era maluco naquela menina. E aí, primeiro, a minha mãe contou pros pais dela, depois contou pro Maurício, e assim, na minha casa, foi uma notícia que deixou todo mundo muito triste, sabe? Eu lembro que naquela época a sensação era como se a gente tivesse perdido um ente querido. A gente queria continuar mantendo contato com a menininha, só que a família da mãe dela, a família da então nora da minha mãe, não aceitou a gente manter contato com a menina, porque eles falaram assim que o que a minha mãe fez com ela, obrigando ela a fazer o teste de DNA, foi muita humilhação. Então a gente não merecia ter contato com aquela menina. Olha só, gente, a menina que errou enganando a nossa família. Naquela época, o meu irmão ficou tão mal que ele se afundou na bebida, sabe? Ficou depressivo, ele era a tristeza em pessoa. Meu irmão deu tanto trabalho para minha mãe naquela época, coisa que ele nunca tinha dado, sabe? Meu irmão sempre foi um bom menino. Mas graças a Deus, com o passar dos meses, pouco a pouco ele foi melhorando, minha mãe foi conseguindo levar ele para a igreja, foi conversando com ele e hoje em dia ele é casado, tem a sua família, a esposa dele que é uma mulher honesta, batalhadora, guerreira, tem um filhinho que é terrível de custoso, mas é o xodó da família. E assim, eu nunca falei, sabe? Nunca joguei na cara. Só que a minha mãe, ela até mereceu ouvir. Porque se a minha mãe tivesse me dado ouvido lá atrás, desde o começo, aquela lambisgoia, ela não teria enganado meu irmão por tanto tempo, né? Mas enfim, o que passou, passou.